Oi, alunos. Bom, vou começar a correção. Peguem o caderno do aluno, vamos fazer a correção juntos. Lembrando que será vistada no retorno das aulas, agora que nós temos o dia do retorno, então coloquem o caderno em ordem, tá? Primeiro, esse conteúdo é um conteúdo que vocês já viram, é um conteúdo que está relembrando e aprofundando o conteúdo do ano passado. O que eu pude perceber é que vocês não tiveram grandes dificuldades. Então, mesmo assim, eu vou dar uma revisada para a gente entrar na correção. Primeiro, o que são grandezas direta e inversamente proporcionais? Né? Grandeza, o que é uma grandeza? Vou resumir bem uma pincelada, né? Eu vou tentar para vocês entenderem. Grandeza é aquilo que a gente mede, aquilo que a gente conta, como por exemplo, o tempo, a gente conta, a distância a gente mede. Então, isso são grandezas, certo? Quando a gente fala de proporção, que elas tenham a mesma proporção quando aumenta ou diminui, a gente está falando de multiplicação e divisão, tá? Essas são as operações que representam, nesse caso, as nossas proporções. Se caso uma grandeza ela dobrar e ela fazer com que a outra grandeza dobre também, sempre quando a gente estiver falando de proporção entre uma e outra, sempre uma vai estar relacionada à outra. Então, quando as duas dobram ao mesmo tempo, nós chamamos essa grandeza diretamente proporcional, tá? Direta, tá? Uma aumenta, a outra aumenta também. Quando a gente tem a inversamente, é quando a grandeza, ao aumentar ela, uma grandeza, a outra vai diminuir na mesma proporção, ou seja, se eu dobrar uma grandeza, se eu multiplicar por 2 essa grandeza, qual é o inverso da multiplicação? A divisão. Então, a outra vai dividir por 2, a outra vai ser a metade. Se eu triplicar, se eu multiplicar por 3, a outra vai ser dividida por 3. Então, a inversamente, só lembrar que a diretamente, né, as duas estão aumentando na mesma proporção, estão multiplicando pelo mesmo valor. A inversamente, uma está multiplicando e a outra está dividindo, mas sempre pelo mesmo valor, tudo bem? Para continuar com a mesma proporção. Então, vamos para a nossa correção dos exercícios. Bom, na questão número 1, na 1.1, tinha assim: classifiquem os itens e é para dizer se era direto ou inverso. Então, quais são as grandezas? Na letra a medida do lado, então o lado de um quadrado e o seu perímetro. Para a gente responder essa questão, a gente tem que lembrar o que era perímetro. O que é perímetro mesmo? É a soma de todos os lados de um quadrado. Então, o que acontece? Se eu somar todos os lados do quadrado, vai ter um valor, e aumentar esse lado desse quadrado, o nosso perímetro aumenta também? Então, se eu dobrar o lado do quadrado, o perímetro do quadrado vai dobrar também? Ou ele vai ser dividido por 2? Se eu dobrar, ele divide? Ele vai diminuir o perímetro? Quanto maior o lado do quadrado, maior será o perímetro. Ou seja, diretamente proporcional. O tempo de um automóvel leva para percorrer uma certa distância. E a sua velocidade média. Então, o tempo e a velocidade média. Vamos dizer assim, nós temos aí 100 km para percorrer, né? Se eu andar a 10 por hora, eu vou gastar, letra B, o tempo de um automóvel que um automóvel leva para percorrer uma certa distância e sua velocidade. Então, vamos dizer assim, conforme eu vou aumentando a velocidade, vocês acham que eu vou gastar mais ou menos tempo para chegar no lugar? Conforme eu for aumentando a minha velocidade, o tempo ele também vai aumentar? Não, né? A gente vai chegar mais rápido lá. Então, o tempo vai diminuir, ou seja, inversamente proporcional. A quantidade de funcionários de uma fábrica e o número de produtos fabricados. Bom, a quantidade de funcionários e o número de produtos. E aí, será que é diretamente?
Se eu tiver mais funcionários, se eu aumentar a quantidade de funcionários, o número de produtos aumenta também ou vai diminuir? Aumenta. Então, diretamente proporcional. A distância percorrida por um veículo, ó, e a quantidade de combustível usado. Bom, se eu quiser percorrer 100 km, eu vou gastar uma quantidade de combustível. Se eu quiser percorrer 200 km, eu vou ter que diminuir a quantidade de combustível, eu vou ter que aumentar a quantidade de combustível para percorrer os 200 km. Quanto mais quilômetros eu andar, mais gasolina eu tenho que ter para gastar. Ou seja, também é diretamente proporcional. Deu para entender mais ou menos o que é diretamente e inversamente proporcional? Porque essas tabelinhas aqui da primeira, ela vai responder as outras questões. Olha só, a 2.2. Por exemplo, na 2.2, ela está falando de um percurso que é feito de patinete, moto e carro. O patinete, ele percorre 20 km por hora. A moto, 40 km por hora. E o carro, 80 km por hora. E o patinete, para percorrer o mesmo percurso, ele gasta 160 minutos, a moto 80 e o carro 40. E aí, olhando para a velocidade e olhando para o tempo, o que acontece com essas duas propriedades? Ao aumentar a velocidade, eu vou diminuir o tempo, que também foi a resposta lá da letra B do primeiro exercício. Aqui você tinha que justificar, eu acabei de justificar, né? É diretamente proporcional, pois quando a gente aumenta o tempo, a velocidade, né? Quando a gente aumenta a velocidade, o tempo vai diminuindo. Era essa a justificativa. Mas teve várias justificativas, aceitei todas, desde que te colocasse que era diretamente proporcional, tudo bem? Agora, na questão 1.3, tá assim. Também tem uma tabela que está pedindo para a gente associar os valores da quantidade de produtos e o valor do produto e depois dizer, letra A, o valor a ser pago vai ser em relação ao produto, quantidade de produtos, é diretamente proporcional? Ele está afirmando, será que é diretamente proporcional? Se é diretamente proporcional, então teria que aumentar as duas grandezas ao mesmo tempo, na mesma proporção. Aí vamos olhar. Olha aqui, eu tenho 3 produtos que custam 210. De 3 foi para 6, dobrou. O valor do preço dobrou também? Dobrou. Então, sim. Sim, é diretamente proporcional. Por quê? Porque o valor está aumentando os dois na mesma proporção. Tudo bem? Deu para entender? Aí você tem que justificar. Teve alguns que até colocou. Ó, professora, está aumentando, dobrando o valor. De 3 foi para 6, 6 foi para 12, assim como também 210 foi para 420 e assim por diante. Não tem importância. Isso também é uma justificativa. Você analisou e compreendeu que as duas grandezas estão aumentando, tudo bem? Bom, letra C. Ainda em relação à tabela, se alguém comprasse 18 unidades, qual seria o valor desse produto? Vamos olhar aqui nessa tabela? 18 unidades, estaria aqui, ó, entre o 12 e o 24, certo? Então, o valor que a gente deveria pagar estaria entre os 840 e 1.680. Ou seja, não poderia ser 1.800, porque é maior que 24 e a gente quer menos que 24. Também não poderia ser os 680, porque o 680 é menor que 12. Bem? Então, a gente ficou entre essas duas alternativas aqui. Como é que eu vou fazer para chegar nessa conta? Eu vou descobrir primeiro o valor de uma única unidade. Como é que eu faço para descobrir o valor de uma única unidade?
Ora, se 3 é 210, eu posso dividir 210 por 3 e descobrir o valor de uma única unidade. 210 por 3 dá 70. Se 70 vale 1 vezes 18, vai ter o valor da minha unidade, que é 1260. Tudo bem? Então, era essa a questão. Agora, se eu quero saber quantos produtos eu comprei por 3.360, eu poderia dividir pelo valor da unidade, que é 70. Só que se a gente olhar aqui, ó, o 3.360 é o dobro do 1.680. Então, se é o dobro, vai ser o dobro da quantidade também, que é 24. O dobro de 24 é 48. Pronto, eu respondi. Eu poderia dividir, tá? Não tem importância nenhuma. Se vocês dividissem 3.360 pelo valor da unidade, que é 70, vocês iam ver que dá 48. Bom, vamos lá para a próxima, então. Nessa eu tenho um gráfico e a gente tem que responder só de observar o gráfico, bem? O gráfico tem duas grandezas. O preço que eu vou pagar pelo quilo do tomate. E aí, só de observar o gráfico, eu posso ver o seguinte. 1 quilo custa 1,50. 2 quilos custa 3. 3 quilos custa 4,50. O que acontece, então? Quando eu aumento a quantidade de quilos, o valor a pagar aumenta também. Então, se as duas grandezas aumentam proporcionalmente, essa é uma grandeza diretamente proporcional. Aí, vamos lá para a primeira pergunta. 2 quilos de tomate, eu já até falei, ó. 2 quilos de tomate é R$3. Era só isso. E como você classificaria essa grandeza? Diretamente proporcional. Ela é uma grandeza que aumenta as duas juntas. O tomate e o quilo do tomate e o preço aumentam juntos. Pausinha no final para vocês ganharem os seus pontinhos. Como hoje a correção foi mais curta, então eu coloquei no final, tá? Lembrando que qualquer dúvida, qualquer dificuldade que vocês ainda tenham na correção, mesmo feita a correção, procure a professora, tire a dúvida de vocês, tudo bem? Um beijo e até a próxima.